Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Hoje temos o Evangelho de Mateus no capítulo 20, versículos de 1 a 6. De novo, temos Jesus que nos conta uma parábola. Jesus quer falar para nós sobre o reino de Deus. Como nós já ouvimos, o reino de Deus é o próprio Jesus. Ele mesmo se identifica com este reino. O reino de Deus, de algum modo, também, já vimos, se faz presente na própria comunidade dos fiéis. Venha a nós o vosso reino, é o que pedimos na oração que Jesus nos ensinou para nos dirigirmos ao Pai. Pedimos a sua própria vinda em nosso meio. Pedimos a sua vinda na nossa vida, no nosso dia a dia. Pedimos também com isso a transformação da nossa própria comunidade, da nossa igreja, daqueles que seguem os caminhos do Evangelho que Jesus nos ensinou. Hoje Jesus, então, vai fazer uma comparação com o que é que o reino dos céus se parece. E ele diz que é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha e combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. Lhe disse: ide também vós para a minha vinha, eu pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até o primeiro. Vieram todos os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o calor e o cansaço do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa parábola de Jesus é uma parábola incômoda, porque no fundo, nós queremos estar de acordo com os trabalhadores que resmungaram, porque trabalharam mais e receberam uma paga igual àqueles que chegaram por último. É quase como se dissesse assim: então não vale a pena ter fadigado o dia inteiro. Se a recompensa era essa, era melhor a gente ter trabalhado menos e ganhar mais. A lógica que Jesus instaura é uma lógica realmente diferente. Não é uma lógica que está centrada naquilo que é o seu patrimônio, o benefício que ele, patrão, recebeu do trabalho dos seus operários, mas parece que é uma lógica que está instaurada na necessidade do seu trabalhador, daquele que trabalha porque precisa ganhar alguma coisa e o seu ganho é para o seu sustento. Esquecer a base econômica da necessidade de um trabalhador. Então não é porque ele trabalhou menos tempo que ele vai ter menos necessidade. A necessidade dele vai continuar a mesma. E o patrão então atende à necessidade
que o trabalhador ia ter. Não é porque ele vai ser recompensado na base do mérito do que ele produziu. Eles estão sendo recompensados na medida da necessidade que ele tem. O problema agora são os companheiros. Os companheiros estão de acordo no dividir as responsabilidades do sustento daqueles que trabalharam menos, mas que têm as mesmas necessidades deles. O problema está dentro do coração da gente, aquilo que o patrão pergunta, mas você está com inveja? Na verdade, o que é que mora dentro do nosso coração? É solidariedade, para a gente pensar no ser humano como um conjunto também de necessidades. Olhemos o que vemos, por exemplo, nos países afora, nas reformas, não é o que se quer pagar, quem trabalhou e o tempo que contribuiu ou deixou de contribuir. Tem toda uma lógica que é uma lógica que não atende à lógica da própria vida. Eu digo da vida, da natureza, que como a gente dizia ontem, é esbanjadora. De uma semente que você joga no chão, vem muito mais sementes que estão ali dentro. Essa lógica da generosidade. Essa lógica da generosidade ela é bonita quando a gente olha na natureza, quando a gente analisa na natureza. Depois, quando a gente analisa nas relações sociais, dá nisso aí que a gente está vendo no Evangelho de hoje. A gente se sente incomodado, porque a gente pensa, não, mas e o mérito? Esse se esforçou mais, se suou mais, não é? Deu mais sangue para a causa, para a camisa, para a camisola do time que ele estava a defender. Né? Deu mais vida pela empresa, esse outro aí não, chegou por último e agora recebe as mesmas recompensas. O conceito da justiça, o que realmente é a justiça, seria dar a cada um aquilo que lhe cabe, mas o que é que lhe cabe? Quem determina o que cabe? Hoje é um dia de pedirmos a Deus a conversão do nosso coração, as nossas relações sociais e profundas. Pedir a Deus que nos dê o justo olhar sobre as questões da justiça, sobre a questão das relações, sobre a questão do trabalho. Vimos como na terra de Jesus havia desemprego, esses trabalhadores que são contratados nas diversas horas, ninguém que os contrata. O desemprego hoje no mundo também cresce, ameaça o futuro de jovens, o presente de pais, de famílias, de jovens, de crianças. O mundo precisa ser renovado. O mundo precisa ser renovado e precisa ser renovado à luz da justiça e à luz do Evangelho. O mundo se sente ameaçado. Falamos de guerras, falamos de sequestros, disso, daquilo, outro, mas a verdadeira guerra que vai corroendo é essa, é a injustiça. A paz, ela é fruto da justiça. Enquanto não temos justiça e uma justiça que seja baseada nas profundas necessidades do ser humano, aí nós vamos encontrar sempre um coração que é beligerante, um coração que é de guerra porque o outro é recompensado do mesmo jeito que eu sou e eu acho que devo receber mais, devo ser privilegiado. Peçamos a Deus a lógica do seu coração, a lógica do seu Evangelho, que Ele nos converta. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação.